Programa Santa Maria Argumentos. Apoio Cultural. Jornal Expresso Ilustrado. 20 anos de informação e jornalismo com seriedade. Foco Multicursos. Nosso foco é a sua aprovação. Livraria Atena. Você lê, você pensa. Editora Literagir. Aqui o seu sonho de publicar um livro é realizado. Casa do Poeta Brasileiro. 50 anos de literatura. Olá, retornamos a mais um programa Santa Maria Argumentos, Diálogos Culturais. E hoje nós temos uma pauta que foi sugerida por você, telespectador. Se você quiser dar sugestões de temas, debatedores, entrevistados, assuntos que estão circulando na atualidade, envie um e-mail para sm de Santa Maria, smargumentos@gmail.com. smargumentos@gmail.com. E a pauta de hoje foi sugerida pela nossa assinante, a nossa telespectadora Camila Silva. Ela pediu que nós falássemos sobre intolerância nas redes sociais. Então, nosso tema de hoje é tolerância e a intolerância nas redes sociais. E participam comigo desse programa Maurício Azevedo, filósofo, que também é professor de filosofia, segundo ele, filósofo, professor de filosofia, doutorando em educação, leciona no Instituto Federal de Farroupilha, Campo Santo Augusto. Essa matéria é fundamental, essa disciplina fundamental que é filosofia para o nosso pensar. E hoje conosco o Maurício irá debater esse tema. Também nós temos a presença, novamente, o João Marcos já está participando do nosso programa, já participou em outras vezes, João Marcos Adé de Castro, advogado, escritor, presidente da Academia Santa Marense de Letras. Primeiro, dou as boas-vindas ao Maurício, seja bem-vindo ao nosso programa, participando pela primeira vez. O Maurício, apesar dele dizer que não, ele tem cabeção naquela linguajar que nós dizemos. Foi meu colega no doutorado e é uma pessoa que se expressa muito bem, João Marcos. É uma pessoa que tem um pensamento assim sensato como quase todo filósofo. Nem todos, mas quase todos. Seja bem-vindo, Maurício. Obrigado, Giovanni. Obrigado pelas boas-vindas. Espero contribuir com alguma coisa. Esse tema do filósofo e professor de filosofia é bem complicado. Vai me botando numa saia justa, me chamando de filósofo. Qual dos dois que tu se encaixa mais? Tento ser professor de filosofia. Isso. O nosso professor de filosofia, que é um baita filósofo. Tá bom. E o João Marcos, também, que, como eu já disse, nas letras também, bastante atuante, a Academia é uma entidade santamarense bastante atuante, vai nos falar também no decorrer do programa, João Marcos, sobre o 5º concurso de literatura infantil, de pessoas adultas que escrevem para literatura infantil, que a Academia está promovendo. O concurso... o 5º concurso de literatura infantil Inês Sofia Vargas, Inês Sofia Vargas. Que vai até o dia 21 as inscrições, depois a gente vai falar então mais aprofundadamente. Antes de falar aprofundado, eu gostaria que, eu sei que tu conhece bem da personalidade da professora, Inês, fale um pouquinho sobre ela antes de nós entrarmos no tema. Depois no final nós retornamos no concurso. Por que o concurso se chama Inês Sofia Vargas? Eu não conheci pessoalmente a Inês, mas a Inês foi uma poeta muito conhecida, muito respeitada em Santa Maria, que publicou diversos livros, e a grande maioria deles voltado à literatura infantil. Ela é professora também, e ela pertenceu à Associação Santamarense de Letras, que foi o que deu origem à Academia Santamarense de Letras. Então, quando se pensou em fazer um concurso de literatura infantil, a primeira pessoa que surgiu foi a figura da professora Inês. Então, é uma forma de homenageá-la, e a Academia tem, por parte dos familiares da Inês, um apoio, inclusive econômico, boa parte das despesas
para o concurso de literatura infantil é paga pelos familiares da Inês. Então isso acaba sendo importante também, né? Porque afinal de contas nós sabemos que publicar implica em despesas, né? Mas o mais importante é essa homenagem que se faz à professora Inês. Agradecemos então a Camila Silva. Obrigado pela sua sugestão dessa pauta, que casou com um comentário muito bem feito pelo Maurício lá na universidade, mas entraremos nisso depois. E o primeiro questionamento que eu faço para os dois, e começamos pelo Maurício, nós tivemos recentemente episódios desagradáveis de tortura, de linchamentos públicos. Então nós sabemos que no Brasil nós temos cerca de 50 homicídios por dia, né? É um dos países no mundo com maior taxa de homicídios. Tá? Na mídia em geral, nos jornais, na televisão, nós vimos lá no norte do nosso país hábito de prender indivíduos a poste e linchá-los até a morte. A tolerância, de maneira geral, esse limiar de não respeitar o outro, esse limite ao respeito ao outro está diminuindo? É uma boa pergunta. Pensando no que tu coloca, eu acho que seria interessante nós separarmos duas coisas. Primeiro, como que ocorreram a maior parte desses casos de linchamento, que é um fenômeno bastante recente e que retorna, né? E depois a gente poderia então analisar ou tentar brevemente tecer algumas considerações sobre a tolerância. Em primeiro lugar, me parece que o que fica em jogo quando a gente vê cidadãos usando alguma forma de dispor sobre o corpo de outros cidadãos, amarrando eles, batendo neles, me parece que os indivíduos envolvidos nessa situação, eles estão se colocando num papel que, numa estrutura do Estado de Direito, no Estado democrático que nós temos, não lhes cabe, né? É alguma coisa assim que lembra muito tempos em que os populares poderiam dispor de alguma medida, de algum dispositivo para executar as pessoas. O interessante, Giovanni, é que se a gente for analisar esses, poderíamos chamar assim, esses mini julgamentos e execuções que ocorrem muito rápido, todos eles são absurdamente desproporcionais. Posso estar enganado, mas se a gente for pesquisar, nenhum deles consta algum crime contra a vida. Alguma coisa desse tipo que em algum país com uma legislação mais severa pudesse dos que eu vi na internet, um dos mais graves foi a reação da população a um estupro, né? A estupros. A estupros, mas nós tivemos casos de tentativa de assalto. De assalto, que é os mais usuais, né? Isso. Mas o mais grave, digo, foi uma reação ao estupro. Dos que eu tive contato, é claro. E isso denota que, se a gente for ver, há vamos dizer assim, um salto sobre qualquer possibilidade de julgamento e defesa, né? Tanto que um desses casos foi um retrato falado que circulou pelas redes sociais, né? Muito oportuna a questão do tema, a gente poder linkar, e com base num retrato falado se confundiu o suspeito e depois que se executou, quer dizer, sem possibilidade de defesa nenhuma, não há retorno quanto a isso. Então, aí eu acho que uma questão que vem assim, que poderia ficar como pergunta para a gente pensar a partir disso que tu coloca, é por que aflora tão facilmente a violência associada, vamos dizer assim, até episódios de ódio, né? Por que a gente tem isso de alguma maneira tão florescendo hoje assim tão abertamente? Bom, uma das coisas que a gente costuma colocar também é que com a tecnologia da informação, o advento das comunicações, hoje as informações não chegam muito mais rápido. Não é que aconteçam mais coisas do que há anos atrás, mas as informações nos chegam muito mais rápido e com muito mais quantidade. Mas me parece que, se a gente resgatar um pouquinho para trás, casos de linchamento ou casos de demonstração assim tão ostensiva de racismo, por exemplo, não eram tão evidentes antes das redes sociais possibilitarem esse canal de retorno. Durante muito tempo, quem se habituou a discutir mídia ou coisa do tipo, dizia que nós ocupávamos apenas o papel
nós podemos ocupar o papel de transmissor, mas isso tem se revelado, em muitos casos, um desastre. Nós vamos entrar nas redes sociais daqui a pouco. João Marcos, sobre essa questão de violência, tolerância, linchamentos públicos. Eu fui advogado 2 anos antes de ser promotor de justiça. Fui promotor durante 30 anos. Já fazem 3 anos que estou advogando novamente. Eu também tenho queixas da justiça, e muitas queixas. Acho que a justiça poderia ser mais eficiente e mais rápida. Mas eu tenho a dizer o seguinte, que dizer que a justiça não funciona de uma forma genérica não é correto. A gente pode dizer que ela não é tão boa quanto nós precisamos e quanto nós merecemos. Mas eu como advogado, eu como promotor, todos os dias eu era intimado 4, 5 vezes por dia de decisões favoráveis, desfavoráveis. Algumas eu gostava, normalmente quando era favorável ao meu ponto de vista eu achava ótimo, quando era contra mim eu achava péssimo. Mas de qualquer forma, gostando ou não gostando do resultado, o fato é que a justiça estava funcionando. Não tão quanto então. Então o que acontece? Muitas pessoas usam esse argumento, que a justiça não funciona, como uma justificativa para fazer justiça, que a justiça pública não funciona, para fazer um justiçamento privado. Então tu pega, por exemplo, assim, é muito comum e pessoas com boa instrução, pessoas que tu imagina que são pessoas iluminadas ou bem esclarecidas e que apoiam, aquela história de bandido bom é bandido morto, Aí eu sempre pergunto assim, bueno, então tá, bandido bom é bandido morto, tá resolvido esse problema. Agora, quem é bandido? Quem decide quem é bandido? Quem decide que é bandido? Então a justiça que nós temos é uma justiça falha, evidente. É uma justiça lenta, evidente. Mas ainda é o melhor sistema, entre os piores sistemas, ainda é o melhor sistema. Então, como você disse, e o Giovanni disse também, no mais das vezes acaba-se descobrindo que o delito do qual se acusava aquela pessoa que foi linchada não teria ocorrido, ou pelo menos não teria sido tão grave. Então, acaba dando à sociedade, a pior coisa que tem. Esse dia eu publiquei um artigo que eu disse assim, o sujeito pergunta assim, se tu chega na tua casa e a tua esposa está sendo estuprada. Bom, a partir desse momento eu perdi totalmente a capacidade de raciocinar e de decidir coisa alguma. A sociedade não pode entregar à vítima ou ao familiar da vítima o direito de investigar, julgar e executar a pena, porque é evidente que nós perdemos essa capacidade de compreender. Então, eu sempre acredito, quando as pessoas dizem que a lei é ruim, não acho que a lei seja ruim, eu acho que a lei é boa dentro das possibilidades, das necessidades. O problema é a forma de aplicação da lei. Então, o que tu faz? Aí tu reduz a maioridade penal para 16 anos, hoje mesmo apareceu na televisão ali, numa escola americana, o policial que algemou uma criança com 8 anos, com os braços, nem era nas mãos, porque ele era nos braços para trás, porque a criança tinha problema lá, aquelas de que não consegue ficar quieta, hiperativa, qualquer coisa. Mas a hiperatividade é uma doença, Uma criança com 8 anos de idade não tem condição, Então, só vou tirar as algemas no momento que tu fica quieto. Tem muita gente aplaudindo esse tipo de comportamento. Tem muita gente que aplaude essa questão, se o sujeito acusado de um estupro cai no presídio, a primeira coisa que acontece é ele ser estuprado pelos demais presos. Aí os presos passam de justiceiros. Não, os presos estão lá precisando manter algum tipo de relação sexual e usam aquilo como uma desculpa. Ou seja, os presos que estupram o outro preso acusado de estupro não estão fazendo justiça, estão apenas satisfazendo os seus desejos sexuais, mas passam como heróis. Então tem muita gente boa, muita gente que convive conosco e que defende esse tipo de coisa. A partir do momento que tu aceitar um Estado bandido, mais bandido do que os bandidos, amanhã depois você vai ser vítima desse Estado bandido. Então parece muito fácil, porque eu acho que eu sou o cara honesto, que eu não cometo nenhum tipo de delito e que nada dessas barbaridades vai acontecer comigo, vai acontecer com os outros. Só que os outros sou eu amanhã, entendeu? Uma das coisas que da preparação que eu tive para esse programa, numa das palestras, eu assisti a seguinte fala e me tocou, e eu vou passar rapidinho aqui, que uma das tolerâncias dissimuladas é quando alguém fala sobre algo que nós não gostamos e automaticamente nós tratamos de evitar. Ou seja, não ouvimos. O não ouvir
é uma demonstração dissimulada de um tipo de intolerância, no caso. O próprio mudar de canal, mesmo quem a gente goste, né, mesmo quem a gente, por exemplo, um político que nós gostamos, de repente ele começa a falar uma bobagem, qual é a primeira reação nossa? Mudar de canal. Nós temos essa facilidade. Né? Facilidade de zapear. E aí o seguinte, por falar em canal, por falar em tolerância dissimulada, o Maurício nos disse algo aqui interessante sobre racismo. Um dos fatos que correu a mídia também um pouco tempo atrás, foi a demonstração de racismo, e aí já entrando em racismo e redes sociais, que o racismo é uma das formas de intolerância. Que a menina do tempo lá do Jornal Nacional, a Maria Júlia, né? A Maju, conhecida por Maju, recebeu nas redes sociais a partir do momento que ela, afrodescendente, passou a apresentar a questão do tempo. Como leitor de Darcy Ribeiro, do povo brasileiro, eu era até romântico, né? Idealizava um Brasil no qual eu não percebia antes um racismo tão à flor da pele, assim, tão explícito. Mas eu tive a oportunidade de observar as manifestações no Facebook, agora entrando na questão das redes sociais, as demonstrações ofensivas de racismo declarados contra aquela repórter. Sobre a questão do racismo e da rede social do Facebook, a questão de difusão. Estamos cada vez mais na metáfora do jumento. É interessante isso. Me parece que, voltando à questão de podermos agora estar no canal do emissor, né? Poder operar pelas redes sociais, os nossos grupos de WhatsApp ou coisas do tipo, canal no YouTube, apenas, talvez, vou arriscar uma hipótese aqui, apenas torna mais clara uma coisa que é velada. E me parece que no Brasil há não só o racismo, mas há determinadas, vamos dizer assim, micro-guerras ou discriminações. Pequenos grupos, né? Que antes passavam veladas. Então me parece que assim, quando tu tem as manifestações contra essa jornalista do Jornal Nacional, a coisa já está num patamar tão visível, ou que, vamos dizer assim, se nós compararmos praticamente é o caso exposto. Me interessa muito mais como aspecto sintomático determinadas piadinhas que se solta e que a pessoa admite e dá uma risada junto, né? Diz, não é ofensivo, vamos contar piadas sobre homossexuais, não tem homossexuais aqui, vamos contar piadas sobre negros. Então, ou pequenas palavras que podem permear o discurso no dia a dia, né? E me parece que isso é muito mais sintomático de coisas que vão sendo introjetadas e aceitas como corriqueiras, como comuns, como normais, e que de repente explodem nessa situação já descontrolada, né? Quase, poderíamos dizer, quase catastróficas, quando explodem ondas de o linchamento, ou ondas de racismo, ou declarado preconceito contra pessoas pobres, ou se nós vermos também o caso dos imigrantes que têm chegado ao Brasil e alguns sendo muito mal recebidos, né? Alguns em determinadas localidades muito bem recebidos, mas em outras comunidades um preconceito, uma xenofobia, né? Aquilo que é o outro, aquilo que é o estranho, sendo repelido, sendo empurrado. E eu acredito que isso passe muito, Giovanni, pelo que nós estudamos e pelo o que o doutor traz aqui também, numa relação com as crianças também, com a educação. Porque se nós aceitamos numa conversa de família, né, diga, aquele rapaz vai fazer o trabalho diferente do outro porque ele é moreninho, isso vai sendo introjetado pelas crianças, é inevitável. E essas relações de poder e de constituir um saber sobre os outros e sobre as coisas vão se afirmar nos indivíduos adultos. E aí os casos eclodem com uma violência, com uma força. Mas agora, dias atrás, eu acho que aqui foi em Santa Maria, uma notícia diz assim, a manchete, assim, o título da matéria diz assim, imigrante assalta, imigrante peruano, boliviano, imigrante assalta a joalheria no centro. O que poderia sair assim, homem assalta a joalheria no centro?
que é uma verdade. Agora, por que saiu assim como manchete imigrante? Ou seja, poder colocar homem assalta joalheria no centro, e aí dentro da matéria vai dizer que esse homem é um imigrante. Então tu passa a ideia de que, por que tu não coloca homem branco estupra mulher? Sim. Não, tu bota homem estupra mulher. Mas no momento que tu bota homem branco, ou tu bota homem negro estupra uma mulher, tu está tentando dizer que aquilo é uma característica daquele tipo de pessoa, em função da cor da pele, né? Então, a imprensa tem um papel muito importante. Essa história da Maju, por exemplo, a Glória Maria faz 40 anos que está fazendo reportagem na Rede Globo, e eu, pelo menos, publicamente, deve ter acontecido, evidentemente, né? Mas publicamente nunca ouvi falar que ela tivesse sido vítima de racismo público, assim. A menina começou ontem no Jornal Nacional dando, né? Ela nem dá opinião, ela apenas transmite e já é vítima. Então isso é uma coisa fantástica, né? Talvez não tivesse Facebook na época da Glória Maria, né? No auge da... Sim, mas assim, lógico, talvez se ela tivesse começado agora, talvez tivesse sido, mas eu digo assim, fantástico, porque nós estamos acostumados, estamos habituados. Tem outro rapaz que apresenta ali o programa ali, também é repórter e locutor, como é que é o nome dele? Eu não lembro, do Jornal Nacional. Do Jornal, tá agora o Jornal Nacional, também é negro, né? Heraldo Pereira e tal. Ou seja, essas pessoas estão, gostemos ou não gostemos, estão aí trabalhando, demonstrando as suas capacidades e tal. Né? Por que esse tipo de coisa, entendeu? O que é que leva as pessoas... Como é que as pessoas... Eu fico pensando assim... Será que... Eu estava brincando antes de iniciar o programa, né? Brincando em sério, na verdade. Então, para mim, como advogado, isso é uma beleza. Para mim está ótimo. Eu tenho no escritório, seguramente, eu acho mais de 50 processos de indenização por dano moral em função de ofensas feitas através da internet. E tu ganha sempre. As pessoas são tão, além de estar atuando de uma forma absolutamente antidemocrática, porque pensam que democracia é só poder votar e ser votar. Não, democracia é respeitar a dignidade do outro, entendeu? Isso é democrático, entendeu? Então, além das pessoas serem absolutamente incivilizadas, são burras. Isso é burrice. Porque tu bota lá um comentário idiota desse aí, entendeu? Vai ficar registrado. Tu chega lá, se tu entrar com 300 processos, tu ganha todos. Todos, porque o cara não tem defesa, simplesmente. Porque aqueles comentários que tu fazia assim, tu pegava, recortava uma letrinha do jornal, colava numa folha, enfiava na caixa de correspondência do cara anônimo, 99% das vezes, ou 100% das vezes, não sabia quem é que tinha feito. Hoje não, o cara é tão ridículo, entendeu? Em todos os sentidos, tão burro, que ele vai lá e bota lá no Facebook lá um comentário idiota desse aí, deixando uma baita de uma pista lá para ser responsabilizado. Nós vamos a um rápido intervalo e voltaremos com esse tema, focando mais então na questão da internet. Fique conosco, nem levante da poltrona, fique aí, já voltamos. Programa Santa Maria Argumentos. Apoio Cultural. Jornal Expresso Ilustrado. 20 anos de informação e jornalismo com seriedade. Foco Multicursos. Nosso foco é a sua aprovação. Livraria Atena. Você lê, você pensa. Editora Literagir. Aqui o seu sonho de publicar um livro é realizado. Casa do Poeta Brasileiro, 50 anos de literatura. Retornamos ao programa Santa Maria Argumentos. A nossa pauta de hoje foi sugerida pela Camila Silva. Estão comigo João Marcos Adé de Castro e Maurício Azevedo, um filósofo e um advogado, né, um ex-promotor público, então conhece bem dessa parte jurídica, e o filósofo da questão social, inclusive da filosofia. Nós debatíamos antes do intervalo sobre a questão do racismo. Eu só queria complementar, não é nem pergunta, é complemento, daí o Maurício, se quiser falar alguma coisinha, sobre o racismo. A abolição da escravatura foi em 1888. Isso, né? Fomos o último país do mundo. O último país do mundo.
A nossa independência do Brasil foi em 1822, nós não temos 200 anos de Brasil independente, nós somos um povo que engatinha. Talvez para quem tenha 15 anos de idade, 100 anos seja muita coisa, mas para nós que nos aproximamos dos 40, né? Nos aproximamos dos 40, 100 anos não é nada. Então nós não temos 200 anos de Brasil independente e cento e tantos anos da abolição da escravatura. Entretanto, a escravidão ela durou também por opção de alguns escravos até, assim, explicitamente, digamos, depois nós temos escravidão até hoje, mas explicitamente até a década de 30 do século passado, 1920, 1930, ali durante a Revolução nós tínhamos escravos declarados. Esse período de transição, né, que para escravidão já faz um bom tempo, né, o racismo, na minha opinião, posso estar errado, ele diminuiu bastante. Diferentemente, né, diminuiu, nós somos diferentemente da questão da homossexualidade. Homossexualidade, a diminuição do preconceito na infância, nós aqui, a realidade é que os homossexuais eram perseguidos, né? E nós víamos como criança isso como algo errado, enquanto hábito de um povo, cultura daquela época. Há uns 20 anos nós tivemos essa virada, essa liberdade sendo adquirida, que é muito importante, claro, né? Mesma coisa aconteceu no final da década de 70 início da 80 com o feminismo, a liberação do feminismo. Me parece assim, ó, claro, de forma empírica, e aí tu pode complementar, que hoje nós temos muito mais piadas, assim, nessa situação velada que tu falava, em relação ao homossexual do que em relação ao negro, né? E isso na década de 80 era muito mais, nós tínhamos muito mais piadas em relação a homossexuais, mas agora as pessoas, a sociedade vem se modificando, né, em relação a isso. Concorda, discorda, concorda parcialmente? Parcialmente, vem num movimento, mas me parece que o que é interessante do que tu resgata é a gente pensar numa linha afirmativa. Uma linha afirmativa tanto de determinados valores ou conceitos que, através de políticas ou da educação, pode e deve ser trabalhados, mas que essa linha tem um limite, né? E aí a gente poderia entrar no caso da tolerância, pensando, por exemplo, desnaturalizar certas coisas. Tu falas do final da época da escravatura, né? O branqueamento da população. O branqueamento da população. E nós pensarmos assim, então, explicar, por exemplo, numa sala de aula, por que favelas ou regiões periféricas associam pobreza, por exemplo, em indivíduos que podem ser negros ou descendentes de indígenas, né? Aí, então, bom, isso é natural, é alguma coisa que está ligada à sua biologia. Bom, aí a história vem e nos auxilia, né? Se nós pensarmos que o processo todo de liberação dos escravos só se dá no Brasil, os grandes produtores da indústria cafeeira decidem, então, num grande acordo que foi debatido durante décadas, abrir mão do trabalho escravo, até por pressão internacional, mas porque eles tinham o trabalho dos imigrantes que estavam chegando e foi um trabalho também que se exauriu essas pessoas. E os escravos recém-libertos não recebem nenhum tipo de auxílio do Estado. São empurrados para cima do morro, onde não tinham nenhum tipo de trabalho. É por causa disso que muito da escravidão continuou, até por opção daquela senhora que era negra, que cozinhava e trabalhava e fazia a limpeza da fazenda gratuitamente, mas meia-idade, 40 anos, para onde eu vou agora? Ok, isso. Continuou ficando. Sim, sim. Né? Ainda prefere ter alguma segurança, alguma garantia, né? Então a gente tem um processo muito sórdido, é um processo que, se nós olharmos do ponto de vista humano, ele não somente é extremamente violento, né? Ele revela um lado mais sombrio e talvez mais tétrico do ser humano, que é escravizar outra pessoa, né? Mas pensa-se que isso não se dá de uma forma natural e mesmo os resquícios que ficam permanecem até hoje. Aí eu queria chegar no segundo ponto. Por que essa afirmação e por que a afirmação tem um limite? Se a gente pensar tolerância, né? Tolerância vem da palavra grega, da palavra latina, desculpa, tolerare, né? Como tolerância, o substantivo. E ela denotava sofrer, aguentar, suportar.
Bom, me parece que fica muito interessante quando a gente pergunta para quem nós pedimos que tolere o outro. Com certeza não é para o que é discriminado. Para o discriminado... Tolerância não deve ser atributo de loiro, branco, de olhos azuis. Mas o que nós constatamos, se vamos olhar uma constante, não tanto a Somente, questão do branco. né? Somente, Não exato. deve ser, faltou a palavra somente. Exato. Tolerância, Perfeito. né, João Marcos? Não sei se tu concorda com a gente, tá escutando aí. Tolerância não deve ser somente atributo de branco, que foi isso que ele falou lá, né? Ou mais ou menos isso. Sem esse conhecimento técnico, digamos, que ele tem, né? Eu sempre pensei nessa ideia da tolerância não como uma concordância, mas como uma aceitação. Uma aceitação. Então eu não preciso concordar com atos homossexuais, né? Eu tenho que aceitar que isso faz parte da história do homem, sempre foi assim, né? Os filósofos aí estudam mais ainda, sempre existiu isso, esse é o tipo de coisa que sempre existiu, e também acho assim, né, que muita coisa tem a ver com a ideia de que o Estado pode regular tudo, o Estado não pode e não deve regular tudo. O Estado deve permitir que as pessoas vivam a sua própria vida. Não interessa ao Estado o que duas pessoas do mesmo sexo fazem ao morar numa mesma casa. Isso é uma coisa que tem a ver com a vida daquela pessoa. Ela deve decidir. Não é impossível que dois homens decidam dividir um mesmo espaço, alugar um apartamento, sem que haja relação sexual. Não é impossível que duas mulheres também vivam no mesmo espaço sem uma relação sexual, digamos assim. Então, por isso que não se aceita essa história do homossexualismo, teria mais uma homoafetividade. Hoje está se tentando mudar a ideia do homossexualismo. Nem sempre é homossexual, é homoafetivo. Nem sempre parece meio natural a ideia de que há duas pessoas que vivam junto e que se amem, né, que haja a relação sexual em si, mas não obrigatoriamente, porque tem homens e mulheres que vivem junto e que não têm relação sexual. Eu vou pedir mais um minutinho só para... Tem afetividade e não sexualidade, né? Isso, sim. Que o Maurício passe a ideia dele e nós possamos entrar agora nas redes sociais, que foi a pauta que originou. Pode falar. Não, é que do mesmo modo, seguindo a sua ideia, também é possível pensar que não se pede para a mulher que tolere o homem, sim, mas ao homem que tolere a mulher. Sim, sim. Né? Criando uma espécie de constante. E que, na verdade, os dois se tolerem. Se tolerem. Dependendo do momento. Então, na verdade, o sentido da ideia que eu queria colocar é isso. Então, se a tolerância ou as ideias afirmativas ou as políticas afirmativas, elas garantem um ponto de partida para determinado convívio e para a superação de determinados problemas, elas não garantem nada mais que isso. E nós deveríamos, aqui começaria o verdadeiro desafio de trabalhar para além disso. Então, esse aceitar-se não vai ser um conviver com iguais, mas essa seria a nossa tarefa a partir daqui, penso eu, respondendo a tua pergunta. Até assim, eu comentei lá no nosso debate, e para encerrar essa parte, entrarmos na outra, que tolerância me parece, no meu ouvido, algo menor que o respeito. Porque tolerar predispõe que você não concorde, mas aceita. Mas tenha que aceitar. Sim. E nós toleramos por quanto tempo o que nós não aceitamos? E quando você se posiciona como respeitando a opinião do outro, você tira essa questão do seu pensar em relação ao pensar do outro. Você respeita o posicionamento. Mas nós vamos entrar agora. O Rafael Friedrich, um abraço ao Rafael, ele coloca assim, amigo Giovanni, acredito que as redes sociais têm permitido o diálogo sobre diversos temas e assuntos, o que é bastante significativo. Contudo, precisamos sempre pôr à frente disso, né, colocar na frente disso, o respeito ao próximo e a diversidade de opiniões, o que falta muito nas redes sociais. A pauta que originou da Camila foi a intolerância nas redes sociais por causa da Maria Júlia, da Maju. E eu pergunto, já passando para o Aded, a esse questionamento, a rede social colocou um emissor sem freios, muitos emissores sem freios no que falam. Você estava falando de quantidade de processos que você tem a respeito disso.
falta discernimento de boa parte do público? É claro que os advogados oferecem como, digamos, solução ao processo, né? Mas não é essa a solução. A solução, como falasse no início, é educação, né? Respeito, civilidade, delicadeza, pensar que do outro lado tem uma pessoa que pode não estar gostando de ser chamada de idiota, entendeu? Como eu já disse, né? Então uma coisa é, bom, eu acho que o teu pensamento é idiota, mas não preciso dizer obrigatoriamente que o teu pensamento é idiota, eu posso pensar assim. Nem tudo que a gente pensa a gente pode dizer, nem tudo que a gente pensa, por mais razão que a gente tenha, a gente deve dizer. A gente tem que saber que há um limite que o próprio bom senso vai determinar. Então, mas a própria imprensa, essa tradicional, esses meios, a mídia tradicional, tipo jornal, rádio e televisão, fora as redes sociais, também passou e está passando por uma adaptação. Então, de saber qual é o limite, até que ponto nós podemos ir. Né? Até que ponto nós podemos ir para permitir essa convivência entre pessoas que têm pensamentos diferentes, formas diferentes de vida, né, e de atuação. Eu acho que, sinceridade, assim, ó, a internet ainda, essas redes sociais são instrumentos muito novos, são muitíssimos recentes. Então eu tenho esperança realmente que, de uma forma ou de outra, né, até aquela coisa de tu dizer assim, tu tirar o cara lá, como é que tu desconvida, não sei como é que tu chama, tu elimina o cara do teu Facebook, né, até isso é uma forma de, cara, ó, tu entra na minha casa, tu tem que estar obrigado a cumprir determinadas normas. Não pode achar que tu entra na minha casa e tu pode fazer tudo o que tu quer fazer. Bom, tu vai fazer na casa de quem permite. No meu Facebook, mando eu. Isso não significa que as pessoas não tenham que concordar comigo. Não estou à procura de concordância, eu estou à procura de respeito. Eu penso de uma maneira, tu pensa de outra maneira, não tem problema. Isso é muito bom, é ótimo que nós pensamos diferente. Mas tu não precisa me chamar de idiota por causa disso. É muito comum, o cara é um idiota. Tá? Isso é ofensivo. Tá? Quer dizer, então, Maurício, por exemplo, que o Haddad colocou, as redes sociais, elas possuem essa questão da parte boa. A parte boa das redes sociais é a possibilidade de contato com as diversas pessoas. Mas a contrapartida também, que essa possibilidade de exposição de opinião, como tu já falou, às vezes o indivíduo ultrapassa o limite. Isso. E está faltando isso. Às vezes, porque as redes sociais elas não surgiram agora. Né? Existiam o tal do e-mail, né? O e-mail, o chat, nós tivemos aquela evolução, existia a rede social que ficava em conversa entre 2 ou 3, ou um público de 10 pessoas. Mas agora, com um compartilhamento de Facebook, do WhatsApp, a coisa é pública, né? Sim, e muito mais intensa. Eu lembro ainda que existia a rede Orkut. O extinto Orkut. Tá velho, hein? E nós não verificávamos, e era muito divertido, não estou querendo defender um canal, mesmo porque são empresas, né? Mas pensar que pode existir maneiras de conviver, sim, e emitir as suas opiniões, e não, talvez, submeter tudo isso a uma liberdade de expressão. Por exemplo, como o doutor falava, ficar ofendendo as pessoas e, em nome disso, usar a liberdade de expressão, divulgando notícias falsas e, em nome disso, usar a liberdade de expressão. Então, sim, eu acredito que é muito valoroso e desde que bem usado, né, Giovanni? Eu assisti uma palestra, João Marcos, de um professor da USP, Leandro Carnal, talvez vocês conheçam, é muito conhecido. E na palestra ele brincou da seguinte forma, que ele tinha Facebook, ele resolveu excluir o Facebook. Por quê? Porque como ele tinha muitos conhecidos, daqui a pouco ele estava com 3 mil amigos e ele disse que conhecia 10, 15 pessoas, né, que eram do convívio íntimo. Ele excluiu o Facebook. Um dos alunos dele chegou e disse o seguinte, mas professor, agora o senhor está sem amigo, o senhor perdeu todos os amigos. Tem uma piada no próprio Facebook, assim, que o cara chega assim, tem 2 pessoas no velório, entendeu? Aí os outros dizem assim, puxa vida, eu achei que ia ter 2.000 pessoas, porque o cara tem 5.000 amigos no Facebook. Os amigos do Facebook não são exatamente, são uma forma muito interessante de contato, né? Eu acho que tu pode estabelecer, eu ainda acho assim, que apesar de todos esses problemas, né, se tu souber usar bem, como qualquer instrumento, tu tem uma faca de cozinha, tu pode preparar uma comida muito gostosa, como pode matar uma pessoa. Então vai depender do instrumento, a culpa da
ataca, né? A culpa não é do instrumento, a culpa é da utilização inadequada que se faz. E, na verdade, 99% das pessoas que ofendem outros têm consciência que estão fazendo, são inconscientes, e sabem que estão fazendo isso aí. Só que eles jogam com a possibilidade de que não vai haver responsabilidade. Nós conversávamos também fora do ar, que achar que eu posso criar um perfil falso e que ninguém vai descobrir, isso é quase virtualmente impossível hoje. Os técnicos têm possibilidade de pelo menos dizer assim, olha, este comentário foi postado no Facebook, lá no computador do Pazini, entendeu? Pode não ser o Pazini, mas a princípio já tem. Então, quase não existe mais essa possibilidade de estar de forma totalmente anônima. Então, tudo que tu colocar, tu tem responsabilidade. Então, o que nós queremos é uma sociedade que possa se comunicar. Eu uso muito o Facebook, adoro, brinco, conto piada, digo bobagem, incomodo os gremistas, entendeu? E eles me incomodam também. Quando ele diz um comentário, eu pego, vou lá e excluo, entendeu? Mas isso não significa... E deve ser um instrumento de fazer amizades. São amizades reais ou amizades virtuais, mas é uma forma interessante de receber informações. Eu tenho muitos clientes que eu consegui através do Facebook. Pessoas que hoje são minhas amigas pessoais e que parentes que eu já fazia anos que não via, que eu acabei, né? Pessoas que se organizam, da família, organizam festas através do Facebook. Isso é um instrumento extremamente importante, só tem que ser bem utilizado. Nós estamos, infelizmente, nos aproximando ao final do programa, até porque eu quero deixar uns últimos minutos para nós falarmos do concurso especificamente. Maurício, alguma coisa que faltou ser dita, alguma coisa que gostaria de acrescentar sobre a pauta? Muito mais poderia ser dito, nós poderíamos ficar 5 horas... Sim, muito tempo falando. Sobre o assunto, mas algo assim que julgue relevante. Eu diria, assim, em certo sentido, que, na verdade, no pensamento filosófico, né, puxando uma pequena, vamos dizer assim, pedrinha de sabedoria dali, de se precaver um pouco das próprias opiniões, né? De refletir um pouco antes de ficar postando qualquer coisa. Talvez seria uma coisa interessante a se discutir, por exemplo, em espaços como sala de aula. Ou ter a grandeza de retirar, apagar, ou retirar quando acontece. E o exercício também do pensamento, né? De justificativa. Aí os professores que instigam a leitura, né? Isso talvez fosse uma coisa que desse uma melhorada no modo como nós utilizamos essas ferramentas. Eu penso que são fases, né? Nós temos algumas fases, por exemplo, atualmente eu me policio no Facebook, eu tento não colocar nada negativo. Lembro do Orkut, depois do próprio Facebook, existem pessoas que... Aí se colocava aquela coisa que foi uma moda numa época, mas para que isso? O Facebook ele tem que ser algo de bom, de humor, exposição de trabalho, né, de trabalhos escritos ou ferramenta de trabalho e instrumento de amizade. Vai permanecer aqui conosco, mas agora eu vou passar para o João Marcos as palavras finais e já, depois das palavras finais, que fale um pouco mais sobre o 5º concurso literário, escritora, né, professora Inês Sofia Vargas. Aproveitar a oportunidade que a gente já tinha referido no início, né? Este é o último livro, né, que foi publicado, o 4º concurso de literatura infantil. Na verdade, existe assim uma falta muito grande de literatura infantil, ou seja, ao menos na região, né? Ou seja, uma literatura que esteja incluída na nossa realidade social, na realidade local. Como a Academia Santamarense de Letras, ela busca autores de Santa Maria, pessoas que vivem em Santa Maria, né? E que são autores maiores de 18 anos e que, como tu disseste no início, né, e que produzem literatura infantil para crianças dos 6 aos 10 anos. Podem ser textos tanto de prosa como pode ser de verso. Não apareceu ainda ninguém que tenha feito um texto em versos, mas é possível. Esse texto, depois de escolhido o texto, a academia tem um concurso também, que é escolhido um ilustrador, né? Que não há como fazer um livro infantil sem ilustração, né? A gente pensa até em algum momento deixar algumas dessas ilustrações sem colorir, para que as crianças possam colorir, mas é um instrumento muito importante de divulgação do trabalho
não podem os acadêmicos, mesmo que aqueles que trabalham em literatura infantil, os acadêmicos não podem participar, se pessoas fora, e nem parentes os acadêmicos, para garantir que seja um trabalho sério, né? E agora já estamos na quinta edição, né? Algumas perguntas, não sei se tu vai conseguir se lembrar de cabeça, período de inscrição, até quando? Até o dia 21 de agosto. 21 de agosto, período de inscrição, participem. E depois em setembro, eu não posso dizer agora exatamente a data, mas em setembro, aí abre a inscrição para os ilustradores, né? Tá. Os vencedores, então, ganham a edição, né? São 600 livros que são publicados, com algumas empresas que apoiam, né? Mas acho que os 70% pelo menos do valor é pago pela academia, ou seja, na verdade, pelos acadêmicos, né? E então vai ser lançado durante um evento especial, depois durante a Feira do Livro, junto com os acadêmicos, quando o lançamento dos Em Prosa e Verso, que são lançados em abril do ano que vem, é lançado novamente, e além disso, cada um recebe R$1.000 e 50 exemplares, para dar para os amigos. Então, premiação R$1.000 e mais 50 exemplares sem custo nenhum. Sem custo nenhum, zero, entendeu? Isso. A única coisa é escrever e depois, no caso, o desenhista. E é claro que se não me engano, a academia... Não é vendido. A academia produz 1.000 exemplares, né? O ano passado nós fizemos 1.000 exemplares. Esse aqui já saiu 600 exemplares, que estava mais caro, entendeu? Em torno de 500 a 1.000 exemplares. De 500 a 1.000 exemplares, entendeu? Todos os livros eles são distribuídos tanto no lançamento como na Feira do Livro e como depois são distribuídos nas escolas e nas bibliotecas, né? Então, a academia não tem mínimo interesse em ganhar dinheiro nenhum. Na verdade, a academia só gasta, né? 70% pelo menos do custo é dinheiro dos acadêmicos. A academia vive dos acadêmicos, não tem nenhum outro valor acrescentado. E como fazer a inscrição, local para fazer a inscrição? É feita na Biblioteca Pública Municipal, ela só tem lá, tem umas fichas lá, a pessoa se inscreve, daí tem o prazo para apresentar. Lá tem o regulamento. Tem o regulamento, está no site da academia também o regulamento, né? Só para passar o endereço, eu sei de cabeça, a Biblioteca Henrique Bastide, a Biblioteca Pública, fica na Avenida Presidente Vargas, número 1300. É o famoso Largo da Locomotiva. Não tem custo nenhum, a pessoa não paga nada para se inscrever, só chega lá, pede uma folhinha lá, se inscreve e depois apresenta o texto, entendeu? Não paga nada, não tem custo nenhum, só escrever. Tem que ser maior de 18 anos. Maior de 18 anos, ser residente em Santa Maria, não pode ser parente, não pode ser acadêmico, nem parente dos acadêmicos também, mas fora isso a pessoa, lógico, tem que cuidar com a linguagem própria para criança de 6 a 10 anos. Né? Existe um limite de páginas em papel A4, eu não lembro quantas... São entre 45 e 60 linhas. 45 e 60 linhas em papel A4, isso. Existe lá no regulamento que eu li as medidas, né? Sim. E depois é transformado, no caso, para o livro. Então, aquele que ganhar para o ilustrador vai ser distribuído, então vai desenhando e tal. Né? São livros bonitos, bem coloridos e que não tem custo para ninguém, é só escrever, entendeu? Mais alguma coisa sobre o concurso? Não, te agradeço porque houve assim cada vez mais, né? O concurso está tendo uma participação bem interessante, mas sempre é interessante toda e qualquer divulgação que for dada, a gente fica agradecido aí ao programa também. A literatura infantil, a academia, uma entidade atuante de literatura infantil é o melhor caminho para nós fazermos um adulto leitor, né? Que um dos grandes problemas da nossa rede social é também a falta de leitura, né, Maurício? Agradeço a participação dos dois, João Marcos Adé de Castro, presidente da Academia Santamarense de Letras, advogado, escritor, contribuiu nesse tema fantástico da tolerância. Agradeço Maurício Azevedo, professor de filosofia, que é filósofo na prática. Vou insistir nisso. Calma, pessoal, não estou entrando nesse conflito, isso é outra esfera, né, que eu não tenho nada que ver com isso, eu sou professor de literatura. Agradeço o Maurício Azevedo, mas nós agradecemos também a Camila Silva e você que nos acompanhou e adquiriu, né, teve a oportunidade de refletir um pouco mais sobre o tema e sobre cultura no programa Santa Maria Argumentos. Voltamos semana que vem, se Deus quiser.
Programa Santa Maria Argumentos. Apoio Cultural. Jornal Expresso Ilustrado. 20 anos de informação e jornalismo com seriedade. Foco Multicursos. Nosso foco é a sua aprovação. Livraria Atena. Você lê, você pensa. Editora Literagir. Aqui o seu sonho de publicar um livro é realizado. Casa do Poeta Brasileiro. 50 anos de literatura.